Olá, esse é o CB Poder, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcasts e redes sociais. Se liga e participe aqui com a gente, em nossas lives do Correio que você pode escolher, Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma parceria do Correio Brasiliense da TV Brasília. Eu sou Ana Maria Campos e converso hoje com a deputada federal pelo Cidadania, Paula Belmonte. Bem-vinda, deputada. Olá, boa tarde, para todos. Um feliz ano novo, né? Feliz ano novo. Eu começo perguntando, eu anunciei Paula Belmonte do Cidadania. É sua pretensão ficar no partido? Olha, o partido é um partido que me representa em muitos aspectos, né? O Cidadania, na Câmara Federal, nós somos bem unidos, é um partido que defende, sim, vamos dizer, uma liberdade econômica, defende valores, então ele me representa muito. Mas hoje tem alguns outros aspectos que ele não está, assim, muito vamos dizer assim, ao que eu penso da política. Então, nós estamos aí conversando, a gente tem recebido pedido para que a gente pudesse se manter no Cidadania, mas estamos conversando também com outros partidos para que a gente possa fazer vamos dizer assim, um momento especial nessa novo momento agora de 2022 nas eleições, né? Essa falta de sintonia, pequena falta de sintonia que você colocou, tem a ver com os projetos do partido para 2022, para as eleições, a candidatura nacional, a candidatura no DF? Não, a candidatura nacional, que hoje se tem aí para presidente da República o Alessandro Vieira, o senador Alessandro Vieira, um senador altamente capacitado, altamente responsável, uma pessoa que me representa muito. O que aconteceu foi um desgaste ao longo do período, mais com a Nacional do Cidadania do que realmente a Câmara Federal. Mas é um partido que eu tenho, assim, hoje, olhando o Cidadania, o Cidadania é um partido independente. Eu vejo que a política ela tem que ser independente. Ela tem que ser ligada ao povo. E o Cidadania me representa muito. Por isso que existe esse pedido para que a gente possa continuar ficando no partido. E também temos a senadora Leila, né, que é uma das responsáveis para que eu esteja aqui na política, uma amiga pessoal que eu admiro um tanto. Então, não tem nada a ver com isso. Tem a ver realmente com uma perspectiva das eleições de 2022, que já estamos nela. Já estamos, né? A gente fala em 2022, já chegamos nesse ano eleitoral. E em relação à senadora Leila, você acredita que ela vai ser candidata ao governo? A senadora Leila, eu acredito assim que ela esteja voltada exatamente para uma política do bem, uma política com transparência, e eu acredito que ela esteja nesse grupo que está se formando, que é um grupo que queira fazer uma política com transparência. A princípio já houveram várias conversas a respeito e nós estamos aqui numa mesa redonda para que a gente possa colocar o candidato mais viável e que esse candidato realmente represente a população. Brasília merece um candidato que realmente represente a população, que represente uma transparência nas contas públicas, porque hoje, Ana Maria, a gente vê Brasília, por exemplo, o Distrito Federal é a maior renda per capita que nós temos no Brasil. O orçamento público de Brasília é imenso. Quando a gente fala de secretarias de saúde, secretarias de educação, muitas das vezes são superiores a muitos municípios, muitas cidades. E nós estamos, infelizmente, em uma calamidade pública há muitos anos. Eu não vou dizer que é só dessa gestão. Existem uma situação de carência a uma boa política, uma política que realmente seja voltada para o benefício do cidadão e da cidadã brasileira. Esse nome, a gente sabe que a senhora conversa muito com o Regufe. Acredita que o Regufe vai ser candidato a governador e a senhora estaria com ele na chapa? Eu com certeza estarei com pessoas do bem. O senador Regufe, ele é um senador que representa muito isso. Um senador que representa a coerência, um senador que representa a ética, o compromisso com a população. Então, com certeza, esse grupo, que é um grupo que acredita na verdadeira política, que é a política olhar, fazer o bem para a população, estará junto sim. Ou seja, Leila, o seu mandato do Regufe, vocês estão todos conversando bastante. Estamos com todas as convergências possíveis, com certeza absoluta. E qual que é a sua pretensão? Eu não tenho pretensão. Eu até estava me recordando quando vinha para cá, quando acabou a eleição, eu fui a primeira
eleita a estar aqui no programa e hoje, em 2022, estar aqui no primeiro programa. Eu me sinto honrada com isso. E naquele tempo eu estava até fazendo uma reflexão do que eu tinha falado, quais eram as perguntas que tinham me feito. E eu quero, assim, relembrar as pessoas, né? Eu não sou da política, eu não tenho nenhuma ligação, vamos dizer assim, familiar com a política. Eu sou uma mulher, uma cidadã, uma empresária, uma mãe de 6 filhos que realmente resolveu vir para a política para que a gente possa defender o que é mais importante para a nossa sociedade, o futuro do nosso país. E quem é o futuro do nosso país? São as nossas crianças e jovens. Então, eu sou uma pessoa que não preciso da política para sobreviver e estou aqui à disposição da população para que a gente possa trazer verdadeiramente essa política independente e essa política com responsabilidade para as pessoas. E é isso que eu estou me colocando para auxiliar. Se for preciso não concorrer, não concorrerei. Mas se for preciso entrar para concorrer a uma eleição, para que a gente possa colocar pessoas realmente comprometidas com a população, estarei aqui com toda a minha força, com toda a minha garra e com a minha determinação para que a gente possa estar junto e vencer e mostrar para Brasília que é possível, sim, a gente mudar uma perspectiva da política brasileira. Na véspera da eleição, meses ou talvez um ano antes da eleição, você e sua família estavam morando na Inglaterra, né? Vocês voltaram para Brasília, você veio, aí construiu sua candidatura, nunca tinha se candidatado? Exatamente. Nunca tinha participado da política, entrou e se elegeu deputada federal. Agora, 3 anos depois, que balanço que você faz do seu mandato? Bom, eu quero aproveitar essa oportunidade, Ana Maria, e explicar um pouco para as pessoas, né? Eu vim para cá com 2 anos de idade, aqui para Brasília. Onde que você nasceu? Eu nasci em São Paulo. Eu nasci em São Paulo. Então, eu morei a minha vida toda aqui, eu sou brasiliense, né? Estudei em escola pública a minha vida toda, aqui no Distrito Federal. Eu gosto de falar que eu fiz escotismo, eu fui 10 anos escoteira, então acampei por vários lugares aqui no Distrito Federal. Tive graças a Deus, uma vida saudável no sentido de estar conectado com a natureza. Comecei a trabalhar aos 16 anos de idade. E quando nós fomos morar fora, nós morávamos na Inglaterra, eu tinha 3 filhos e lá na Inglaterra eu tive mais 3 filhos. E infelizmente, em 2014, é algo que, na época, eu não trouxe isso publicamente falando, porque é algo que é muito, vamos dizer assim, dolorido para mim e ao mesmo tempo sagrado. Eu perdi um filho, com 2 anos de idade, em um acidente dentro da minha casa. E aquilo são minutos, segundos, que você muda toda a sua vida, muda toda a sua perspectiva de ver a sua vida. E quando nós voltamos para o Brasil, foi com essa perspectiva de fazer um auxílio, exatamente montar uma instituição para atender crianças. E foi aí que nós começamos a resolver entrar na política, e aí traz a senadora Leila, o meu marido. Quando aconteceu esse acidente com a criança, a gente começou a fazer um investimento em escolinhas de futebol para jovens, para que a gente pudesse resgatar, e aí nós resolvemos entrar na política exatamente defendendo quem não tem título de eleitor. Porque muitas das vezes é importante defender quem tem, mas é muito importante a gente defender quem não tem. Então, nessa perspectiva, eu fico muito feliz, porque eu entrei como deputada federal sem nenhuma, vamos dizer, experiência, e hoje eu me sinto honrada de uma mulher, mãe, uma pessoa que nunca teve contato com a política, hoje é considerada a deputada mais produtiva de Brasília e do Brasil. Então, você mostra que quando a gente quer fazer, quando a gente está realmente nessa missão de trabalhar pela população, é possível fazer. E como eu também não tenho, vamos dizer assim, aquele vulgo rabo preso com ninguém, então me traz toda a independência de fazer todas as minhas votações de um lado ou de outro. Para que a gente possa não defender nomes, mas que a gente defenda a população. E é isso que a gente tem mostrado no nosso mandato. Essa produtividade, ela está relacionada aqui, ó, às leis, aos projetos, a fiscalização. A fiscalização. Foi ótimo você ter trazido isso, porque nós temos, assim, quando a gente fala da criança e do adolescente, nós temos um grande tripé dentro do mandato e que a gente procura se concentrar muito nisso. Nós temos aqui, que é o mote da minha entrada para a política, que é exatamente a defesa das nossas crianças,
crianças e adolescentes, né? Nós temos aí a fiscalização, porque é muito importante, e é importante que cada cidadão esteja entendendo que não existe dinheiro público, existe dinheiro de todos nós. E esse dinheiro, ele tem que ter transparência, esse dinheiro tem que ter gestão, esse dinheiro tem que ser colocado de uma forma muito bem aplicada, porque cada real desse faz a transformação na vida das pessoas. Então, nós temos esse mote da transformação. E tem um central e que é fundamental, é o empreendedorismo. E por que eu digo empreendedorismo? Porque quando a gente quer atingir a criança e atingir a fiscalização, a gente tem que dar dignidade para a população. Então, quando a população ela tem dignidade do seu trabalho, com o seu trabalho, ela não dependendo de ninguém, não dependendo do assistencialista, ela consegue ser o quê? Ela consegue tratar bem seu filho, sua filha, ela começa a ser exigente, ser mais fiscal do dinheiro público, porque o pai vai lá para a escola e vai falar, olha, eu preciso de uma escola com maior qualidade, eu preciso de um posto de saúde que tenha médico, e nós vamos estar trabalhando com a fiscalização juntos. Então, nós fizemos um mandato muito concentrado nesses 3 pilares e que a gente tem mostrado esse resultado para a população e tem algumas leis aprovadas hoje na Câmara Federal em 3 anos de mandato. Eu fico muito feliz, porque mulher... Tem gente que passa o mandato inteiro sem conseguir aprovar uma lei. E a gente tem, e temos algumas no Senado Federal para que possa caminhar também já, porque o processo legislativo não é algo simples, é complexo. As pessoas às vezes pensam, nossa, vocês estão fazendo o que lá, né? Nós dependemos de vários fatores. Até porque o trabalho do parlamentar também não é só aprovar leis, é fiscalizar, como a gente está falando aqui. Eu vejo que é a maior. Não é? É a maior. É como vota também, o parlamentar, como ele vota nos projetos que são discutidos no Congresso. Tudo isso tem que ser avaliado. Com certeza. Até as emendas também. Tem uma emenda sua que vai virar uma creche da UNB. Olha, Ana Maria, e aí mostra, né? Nós ficamos assim, nós tivemos, infelizmente, o que eu vejo, que a gente pode, às vezes, ter diferença de ideias de um outro político, de uma outra autoridade. Isso é normal, isso faz parte da democracia. Isso é muito bom, porque nós vamos dizer assim, nós traremos várias compreensões de um mesmo assunto e que isso engrandece a todos nós. Então, essa polarização hoje, ela não é boa. Mas o que, para mim, é o mais triste é quando a polarização vira a falta de gestão. Nós, infelizmente, tivemos várias emendas dos parlamentares que não foram executados pelo governo do Distrito Federal. E por que não foram executadas? Por falta de gestão e muitas das vezes porque eu exatamente fazia denúncias que não eram por ser uma adversária do governo. Eu não vou dizer uma adversária, eu não sou adversária de governo nenhum, eu sou adversária da má gestão. Eu sou adversária da má conduta. Isso eu sou adversária. Uma crítica, vamos dizer assim. Agora, se me chamarem para que a gente possa fazer a boa política, contem sempre comigo, isso eu sempre deixei claro, tanto para o governador Ibanez quanto para todos os seus secretários. E aí nós começamos a perceber essa má gestão, essa má vontade com a execução das nossas emendas. E a população é que perde. Só para você ter uma ideia, foi perdido um aparelho de ressonância magnética de 4.170.000. E quanto esse aparelho de ressonância faz falta na vida das pessoas? E aí nós resolvemos e fizemos a opção de fazer essa parceria, de colocar nossas emendas em órgãos federais que vão contemplar e trabalham seriamente para a população. Do total dessas emendas, quanto que não foi executado pelo atual governo? Olha, nós temos, assim, eu não tenho aqui números exatos, mas assim, o que mais nos chama atenção são essas emendas mesmo, principalmente para a saúde, que hoje nós sabemos como que está a situação, e esse aparelho de ressonância magnética que fará falta no sistema como um todo. Né? E foi pedido do próprio governo, nós atendemos esse pedido, e esse pedido, infelizmente, foi perdido. Você acha que é para não ficar o mérito para a sua emenda, a deputada Paula Belmonte, quem? Eu acho que dá cabimento para esse tipo de coisa. Eu não posso dizer que será isso ou que foi isso. Eu acho que dá cabimento para que a gente possa pensar isso, mas o que dá uma certeza é a falta de boa gestão. Isso nos dá a certeza, porque ninguém perde um aparelho de ressonância magnética numa situação de sã consciência, numa situação de, infelizmente, descaso com a política. Então, realmente, dá margem para que a gente possa pensar e cada eleitor que faça esse tipo de julgamento, mas que todos nós perdemos. E aí vem a UNB, que eu fico muito feliz. A UNB, ela tem abraçado essa causa da primeira infância, que é a causa, vamos dizer assim, primordial para mim, porque quando a gente começa a olhar para a nossa criança com muita responsabilidade, a gente muda
a perspectiva do nosso Brasil. Todos os países desenvolvidos, eles tratam essa questão como prioridade absoluta. E na nossa Constituição é a única vez que é falado como prioridade absoluta é a nossa criança e adolescente, mas infelizmente a prática não diz isso. E a UNB abraçou e nós vamos estar construindo lá uma creche e um centro de pesquisa da primeira infância. Esse centro de pesquisa será uma referência no Brasil inteiro. O que significa isso? Significa que vários cursos vão trabalhar de uma forma integrada para que a gente possa desenvolver e colocar a importância dessa criança no curso, não só da saúde, como no curso de humanas, mas trazer também numa perspectiva de arquitetura, numa perspectiva de engenharia. São disciplinas em vários cursos, todos relacionados à criança. Exatamente. Principalmente a criança na primeira infância. Na primeira infância, que é do 0 a 6 anos de idade. E essa creche, ela vem contemplar toda a comunidade do Distrito Federal e nós vamos ter também uma possibilidade, porque isso é importante dizer, Ana Maria, nós muitas das vezes, como mulheres, defendemos mais mulheres no poder, mais mulheres em lugares de destaque, e eu sou uma grande defensora disso, mas eu vejo que, além disso, nós precisamos voltar um pouco. Qual é a perspectiva daquela criança, daquela mulher, daquela menina que nasceu em muitas das vezes uma periferia, chegar nesse poder. E muitas das vezes, nesse caminho de ela ir para uma universidade, ela se esbarra numa gravidez precoce, ela se esbarra em vários outros fatores que deixam essa mulher fora do mercado de trabalho. Então, essa creche trará um alento para muitas estudantes que muitas das vezes têm uma gravidez e não conseguem estar nos seus cursos, exatamente porque não tem como deixar as crianças. Então, a creche é para os alunos, não para os professores? É para a comunidade. Para a comunidade. Ela vai ser feita com uma parceria com a Secretaria de Educação e ela será para a comunidade. E lá nessa parceria, quando eles forem matricular e colocar os critérios de 156, a proximidade, a questão do estudo, fará essa possibilidade de colocar para essas estudantes não deixarem de estudar. E é fundamental. Quando é que vai estar funcionando? Você tem notícia? Olha, nós ficamos assim, eu fiquei muito feliz, nós assinamos o termo já de construção agora, antes do final do ano. A reitora Márcia foi assim, muito rápida com todo o seu corpo auxiliar ali para fazer toda a licitação e fechar o contrato. E nós acreditamos que no final de 2022 estaremos fazendo a inauguração em comemoração aos 60 anos da UNB. Então, para mim é uma grande honra. E eu digo assim que é uma honra pessoal, até me emociona, porque meu filho chamava Arthur. E eu vejo que essa creche, ela vem coroar essa minha vinda para a política. Assim, no sentido de perspectiva realmente, de darmos um outro olhar para as nossas crianças e que essas crianças e adolescentes que tiverem acesso a esse modelo, elas com certeza serão um cidadão e uma cidadã melhor. Com esse seu foco na criança e também sendo uma mãe, né, são 4 pequenos, né? 5. 5 pequenos. Qual a sua opinião em relação à vacinação de crianças? Como é que você está vendo esse debate sobre vacinar ou não vacinar, ter que ter uma recomendação médica? Você vai vacinar os seus filhos? Eu vejo o seguinte, primeiro eu penso o seguinte, que cada pai tem que ter a sua confiança interna. A mãe tem muito feeling disso. Né? Então, eu acho que essa questão da confiança interna. Os meus filhos, por exemplo, logo no começo, infelizmente, tivemos o Covid, mas felizmente estamos aqui todos salvos, né? E em agosto do ano passado, eu sou uma grande defensora da volta às aulas. Nós tivemos um projeto que praticamente foi colocado em pauta 5 vezes no Senado Federal, que é exatamente levando a educação como atividade essencial. Em nenhum lugar do mundo se fechou tanto as escolas quanto no Brasil. E nós vimos que, mesmo com a abertura das escolas, nós não tivemos nenhum surto em relação às crianças. Nessa perspectiva, e aí é o contrário, hoje sai uma notícia, que foi uma notícia que deixa todos nós muito tristes. 12.800.000 jovens estão sem estudar e sem trabalhar. É a geração nem.
né? Então, essa é a responsabilidade que nós temos, é fazer com que essa geração se realmente estude. Então, eu vejo que o pai tem que ter confiança, porque o que me traz, assim, vamos dizer assim, uma reflexão para todos nós, é que a gente toma uma vacina para se imunizar, e eu concordo plenamente, não tem como questionar o benefício da vacina. Hoje, graças a Deus, nós temos cada vez menos pessoas contaminadas e menos pessoas realmente com situações fatais. Graves. Mas nós temos, eu fico assim, fazendo uma reflexão de algo que a gente tem que tomar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta dose, a quinta dose. Uhum. E ouvindo autoridades sanitárias dizendo o seguinte: as pessoas que estão sendo contaminadas com essa nova variante foram pessoas vacinadas. Então a gente percebe o quê? Que esse vírus é um vírus mutante, e é um vírus que ele vai precisar de fazer outras vacinas para que eles possam atender. Até onde vai parar isso? Então eu acho que isso depende realmente de uma confiança de cada pai. De cada pai. A gente vai num breve intervalo, a gente já volta. 1 minuto e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe a deputada federal Paula Belmonte. Até já. A gente está de volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe a deputada federal Paula Belmonte. Deputada, você foi uma dos parlamentares que votou contra aquele aumento do fundo eleitoral para 5,7 bilhões. Qual que é a sua opinião sobre usar recursos públicos dessa monta em campanhas eleitorais? Bom, eu vejo o seguinte: a gente tem que ter muita responsabilidade, como nós falamos, com a questão dos recursos públicos, né? Hoje, as campanhas, a princípio, elas estão mais baratas, né? Foi prova disso, foi várias pessoas eleitas, exatamente por suas redes sociais. O próprio presidente da República foi eleito dessa maneira. Então, hoje, nós chegamos à população e, nesse momento, Ana Maria, vamos lá, nesse momento que muitas pessoas ainda estão chorando pela morte dos seus entes queridos, ou mesmo não chorando, perdendo emprego, pessoas que não estão alimentação. A gente gastar dinheiro público com um santinho, você acha justo? Eu não acho. Então, nesse momento, não temos como aceitar algo dessa magnitude, quase o dobro, né? Mais do que o dobro, eu acredito, desse aumento desse fundo eleitoral.
Acredito que a democracia é fundamental para o nosso país. Se tivermos que pagar uma democracia, teremos que pagar, mas não neste momento de pandemia que hoje nós falamos de tantas coisas, a gente aumentar o fundo eleitoral. Então, fui uma das únicas parlamentares na Câmara Federal que votou contra exatamente o aumento desse fundo eleitoral. Como é que se faz na questão de candidatos que não têm recursos? Por exemplo, no seu caso, você é uma empresária, tem condições, na campanha de 2018... Eu financei a minha própria campanha, não dependeu de ninguém. Como é que faz para os candidatos que não têm essa mesma condição? Mas olha, presta atenção, eu não estou contra exatamente o financiamento. O financiamento pode ser privado, a gente pode avançar nessa coisa, eu não sou contra isso. Eu acho que a democracia ela é bem-vinda e principalmente colocarmos pessoas que tenham maior independência dentro do parlamento, pessoas que com qualificação e com independência. Agora, para que todos possam, nós mulheres, por exemplo, a cota de financiamento, ela foi um marco diferencial na Câmara Federal. Nós tínhamos, aumentou 100% de mulheres na participação, ainda somos muito poucas, somos 15% de mulheres na Câmara Federal, mas isso mostrou uma importância disso. Não, entendo perfeitamente, acho legítimo. O valor é que é elevado demais. Exatamente. Nesse momento, nós aumentarmos para que se faça santinho, enquanto as pessoas estão, muitas das vezes, desempregadas, muitas das vezes sem o seu prato de comida. E quando eu digo prato de comida, é verdade. E aqui no Distrito Federal, as pessoas não têm noção da nossa miséria aqui no Distrito Federal. Nós temos a maior renda per capita, mas o maior aumento de miseráveis, infelizmente, aqui no Distrito Federal. Então, nós estamos falando de coisas básicas, que é a dignidade humana. É criança que muitas das vezes você vai num lugar e você percebe ali que não tem nenhum pão para comer. E tá demais, né, deputada? Muito. A gente anda por Brasília e vê muita criança, muitas famílias com barracos espalhados, coisas que a gente não via há algum tempo. Talvez essa pandemia realmente tenha muita gente criado desempregada, situações difíceis. E criado de situações difíceis, Ana Maria, e assim, é algo que as pessoas ainda, a gente vai infelizmente perceber a perspectiva disso. Tem a questão econômica, tem essa questão da dignidade humana, que é a questão da alimentação, mas infelizmente nós temos muitas doenças mentais também, inclusive com crianças. Então, é algo que nós precisamos, cada um de nós, nos colocarmos como agente de transformação. E cada um, na sua perspectiva, realmente ter essa responsabilidade de reconstrução. Por isso que quando a gente fala, muitas das vezes, de quem será o próximo presidente, o que é importante é nós pacificarmos o nosso Brasil. Pacificarmos o nosso Brasil e mostrar para todos nós que, mesmo pensando diferente, nós precisamos estar unidos para a reconstrução desse Brasil. Falando em pacificar o Brasil, como é que você vai se colocar na campanha desse ano, né? A gente fala campanha de 2022. Que estamos aqui. Enfim, nessa campanha eleitoral para a presidência da República, o seu marido estava trabalhando na construção de um partido, né, Luiz Felipe Belmonte, na construção de um partido... Aliança Brasil. O Aliança Brasil, para onde o presidente Jair Bolsonaro migraria e depois não deu certo. Hoje ele foi para o PL, né? E, enfim, esse partido não saiu do papel. Mas ele era um aliado do presidente. Continua sendo? Você também é a favor disso? Como eu disse, desde o primeiro momento, quem observa e acompanha o meu mandato, eu sempre fui a favor de boas ações. Eu nunca fui e não quero nunca estar presa a nomes. Eu acredito exatamente nesse político que defende a população. Então, o que eu acho inconcebível, e isso eu quero me colocar aqui, eu sou uma pessoa que acredito numa economia liberal, acredito que o Estado ele tem que ser altamente eficiente em 3 grandes pilares, que é a saúde, educação e segurança. Acredito verdadeiramente nos costumes, principalmente familiares, que nós defendermos. Eu sou uma pessoa que tenho alguns costumes conservadores, eu defendo a família, eu defendo a nossa criança, então isso para mim não tem preço e não tem negociação. Isso para mim é imutável. Mas com o ex-presidente Lula, é difícil fechar, já vi várias críticas suas. Pois, e é isso que eu faço um apelo a toda a população. Quando nós falamos em transparência, hoje mesmo nós vimos aqui, houve aquele grande saidão de presidiários, né, que tem essa oportunidade de passar o Natal e o Ano Novo, e 170 não voltaram. Né? Nós temos ali, muitas das vezes,
traficantes, muitas das vezes um ladrão de carro, um ladrão... Eu penso que ladrão tem que estar no presídio. Ladrão tem que ser tratado como ladrão. E, para mim, fica inviável eu estar, infelizmente, com alguns partidos que estiveram envolvidos em grandes corrupções. E não adianta falar de Lava Jato, não adianta falar disso, porque eu tive acesso, eu fui uma das vice-presidentes de uma CPI do BNDES e eu vi documentos. Eu participei de audiências sigilosas e fechadas com Antônio Palocci. E ele mostrou ali claramente para nós como era um esquema. Quer dizer, tudo que eu ouvi é mentira? Tudo que eu ouvi do Odebrecht é mentira? Tudo que eu ouvi de vários empresários que pagaram e estavam ali é mentira? Então, não tem como eu me envolver com alguém que eu não acredito que faça o bem para a população. Porque roubar, é importante as pessoas entenderem, e o brasileiro precisa ter essa visão crítica, nós não estamos defendendo nem A nem B, nós temos que defender a população. E por isso a pacificação, mas o que é mais importante, quando a gente tira uma parte do dinheiro público, esse dinheiro deixou de ser investido na educação, esse dinheiro deixou de ser investido na saúde, esse dinheiro deixou de ser investido na segurança pública, e aí é o reflexo. O senhor e a senhora que estão me vendo, quando entram no transporte público e está lotado, lembre que isso também pode ser fruto da corrupção. Falando de corrupção e da Lava Jato, esse é o mote da campanha do Sérgio Moro, que pode ser o grande nome da terceira via. Você acredita que a terceira via pode crescer no Brasil, que pode ter um nome alternativo a essa polarização que existe hoje, Bolsonaro e Lula? Eu acredito que uma terceira via que traga essa pacificação para a população, ela será muito bem-vinda. Eu acredito que um nome que seja realmente voltado, principalmente para que o povo pare de passar fome. Nós temos aí populações passando fome. Que gere emprego será, sim, uma via viável e que eu acredito que será uma grande oportunidade de nós brasileiros estarmos seguindo e fazendo essa transformação que o Brasil merece. Assim, eu estou muito pouco tempo na política, Ana Maria, mas o que eu percebo, e eu vou dizer um pouco da minha pessoa, alguns anos atrás, a gente não falava tanto de política, né? Hoje a política ela está na roda do almoço, ela está na confraternização de Natal, ela está no Ano Novo, ela está se falando. Então, isso, de alguma maneira, por mais que haja polarização, há também um amadurecimento das pessoas. Então, o Brasil está amadurecendo politicamente e eu espero que o próximo candidato e o nosso próximo presidente seja um presidente que represente esse anseio da população, que é um anseio de pacificação e de dignidade humana. Em relação ao Distrito Federal, já ficou claro que também com o Ibanez Rocha a senhora não vai. Eu não acredito, assim, tenho respeito ao governador, mas acho que é um governador que tem algumas secretarias, que tem investigação pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, uma secretaria que a cúpula da secretaria, no auge da sua pandemia, foi presa. E nessa prisão ainda conseguiram receber salário, não é um representante do qual eu gostaria que Brasília tivesse novamente. É o meu pensamento. E a sua candidatura, é possível para a gente imaginar que você pode disputar o governo já nessa segunda eleição? É como eu disse, eu acredito que Brasília já produziu alguns políticos com nomes muito importantes para Brasília. Brasília tem uma história de bons políticos e nós temos pessoas que estão à frente e a gente tem todo esse respeito. Mas, se for preciso, estarei pronta. Eu sou uma mãe que nem aquela mãe que leoa, que quer defender os seus filhos, e é isso que eu quero. Estou à disposição para qualquer missão que for me dada para que a gente possa realmente trazer a transparência e uma política verdadeira para a população. Mas eu sei e tenho certeza que nós temos outros nomes que são nomes importantes para o Distrito Federal. Quando que esse cenário vai estar já traçado para a gente entender quem são os nomes realmente na disputa? A gente está em janeiro de 2022, eleição em outubro. Quando que esse mapa vai estar pronto? Olha, Ana Maria, eu acho que nós temos dois períodos muito importantes, né? O período exatamente das configurações dos partidos políticos, né? Então, nós temos aí até março para que a gente possa definir os partidos políticos que cada um estará, né? Então, isso é um ponto importante para todos nós e para todas as populações. E um segundo momento, nós lembramos o seguinte, que
quem disputou mesmo as eleições de 2022 só foi aparecer em julho, agosto. 2018. Então, nós temos ainda um tempo para formar tudo isso. Tá bom, deputada, agradeço muito a sua presença. O CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Eu que agradeço.